Glória a Deus, nós vamos estar orando a Deus. O lugar está tomado pelo poder de Deus, irmãos. Podemos dar liberdade ao Espírito Santo, também nosso irmão Giovanni tem chegado. Deixa Deus estar falando. O lugar está tomado pela glória de Deus. O evangelista passe aqui. E nós vamos estar orando a Deus neste momento. O irmão pode seguir ministrando a palavra. Deus está falando no meio da igreja. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Somos os Teus adoradores, Senhor. Estamos aqui para Te adorar. E agora Te apresento, Senhor, Teu Filho, Senhor, ministro da Tua palavra. Peço, Deus, que o Senhor use mais uma vez, Senhor, nas Suas mãos, segundo a necessidade da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, seja a Tua bênção e a Tua graça, Senhor, sobre Ele. Toma Ele como instrumento nas Tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela oportunidade que nos concede mais uma vez, pela sua misericórdia, estarmos na sua casa. Eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja, deste povo que aqui congrega, que serve ao Senhor. Eu quero esta noite que tu abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo de número 6 e o versículo de número 7 de 2 Timóteo, no capítulo 1. Primeiramente quero louvar a Deus pela vida do pastor local desta igreja, da cidade de Rio Grande. Obrigado também pela oportunidade, pelo carinho que já podemos sentir com as nossas vidas. Também a vida do pastor Filomão, que Deus abençoe sua vida, pastor. Obrigado também pelo carinho do Senhor. Os demais obreiros da casa, o irmão que está na direção do culto, que Deus abençoe sua vida. Os irmãos que adoraram ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de cada um, e eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, vai nos dizer assim, e versículo 6: Por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus nos deu o espírito de temor, não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Por bondade que Ele estará assentado nesta noite, glorificando e exaltando ao Senhor. Confesso aos irmãos que estamos cansados para Marianara hoje. Nós levantamos 3 horas da manhã, pastor, para sairmos e nos deslocarmos a tempo para virmos para cá. E só que quando nós pegamos a estrada, o nosso carro deu problema. Aí nós retornamos, pegar um outro carro emprestado. Só que para nós vir para cá também com outro carro, nós precisávamos botar ainda 2 pneus novos no carro. Então nós tivemos que esperar abrir loja, borracharia. Saímos da cidade de dentro de Portela, era 10 horas da manhã. Mas glorificamos a Deus pela oportunidade e pelo cuidado que Deus tem com as nossas vidas, e estarmos aqui esta noite com a igreja neste momento. Amém? Vocês estão felizes de estar na casa do Pai? Eu estou alegre de estar nesse lugar esta noite, porque a misericórdia do Senhor, ela é constante e fiel em nossas vidas. O Senhor coloca uma palavra em meu coração esta noite, em que uma das cartas de Paulo ao seu filho Timóteo, em que nós sabemos que Paulo, em uma das suas primeiras viagens missionárias, ele vai chegar a uma cidade conhecida como Listra,
E nessa cidade, pregando, conhecendo pessoas naquele lugar, ele vai encontrar duas mulheres, que a mãe de Timóteo, conhecida como Eunice, e a sua avó Lóide, em que moram e habitam na cidade de Listra, estão ali morando, em que Paulo vai pregar para estas mulheres, e elas vão se converter a Cristo, vão se arrepender e vão entregar os seus caminhos a Cristo. Paulo, nesta primeira viagem, ele prega para essas mulheres e retorna para a sua terra. E Paulo fica nesta terra por um tempo, se preparando mais uma vez e planejando a sua segunda viagem missionária. E o que nós temos é que, no meio deste tempo, desta viagem, em que Paulo está ainda na sua terra, na cidade de Listra, está as duas mulheres, conhecidas como a Lóide e a mãe de Timóteo, que é a Eunice. Elas estão nessa cidade, pegaram o menino Timóteo e começam a ensiná-lo, a introduzi-lo à palavra do Senhor, a fazer conhecer a Cristo da melhor forma que elas conseguiam apresentar a Cristo a um jovem que estava iniciando a sua trajetória, a sua vida perante o Senhor. Para quem não sabe, o pai de Timóteo era um homem grego, um homem que servia a deus pagãos, a deuses que distanciavam cada vez mais o homem da presença do Senhor. Mas essas duas mulheres, que é a esposa desse homem grego, que é a Eunice, a mãe de Timóteo, ela faz totalmente inverso do seu esposo. Ela se aproxima de Cristo e introduz Cristo na vida do seu filho. Ela introduz Cristo dentro da sua casa, no meio da sua família, e vai colocar Cristo na vida de um jovem que vai se tornar um dos maiores missionários na presença do Senhor. O que nós temos nessa noite é uma mulher que está vendo o seu filho e está contemplando uma grande obra do Senhor na vida dele. É o que o Senhor me traz aqui para te dizer: mãe, pai, obreiro, igreja, o que nós temos de ver é contemplar na vida de alguém o que o Senhor pode fazer, não hoje, mas amanhã. Mas o que nós precisamos fazer hoje é prepará-los para uma grande obra, é prepará-los para uma grande obra missionária, em que a sua mãe vai preparar. Nós vemos que Timóteo é um jovem que está sendo introduzida a palavra do Senhor na sua vida. São mulheres que não têm muito conhecimento, mas o que elas fazem é apresentar Cristo de uma maneira em que elas conseguem ter o seu pouco conhecimento, mas elas apresentam a Cristo a Timóteo da melhor forma, na oração, pela palavra do Senhor. E o que eu te digo esta noite, o que nós temos, o que nós precisamos nesta última hora da igreja da face da terra, não é de muito conhecimento, mas é de sinceridade perante o Senhor, é de homens e mulheres com convicção de fazer a obra, de pregar o evangelho, de anunciar a sua palavra nesta terra. Elas acreditam na chamada em que Timóteo pode ter. Elas acreditam na chamada em que Timóteo pode fazer e desempenhar na terra. O que nós temos é que Timóteo está sendo ensinado para uma grande obra, está sendo preparado dentro de casa, a como ser um homem de caráter, a como ser um homem perante a sociedade, a como ser um homem verdadeiro, um homem de respeito, um homem de decência, um homem de pudor. A sua mãe está lhe ensinando dentro de casa. E o que eu te digo esta noite é que o Senhor manda lhe dizer para a igreja, para o povo: antes de nós
Timóteo está sendo preparado dentro de casa. Timóteo está sendo ensinado dentro de casa. Desde o início da sua juventude e da sua trajetória, Timóteo está sendo moldado dentro de casa. Mas quando nós vemos em que Paulo se prepara para a sua segunda viagem missionária, Paulo vai viajar para a cidade de Listra. E ao chegar na cidade de Listra, a notícia e as palavras eram: Paulo, você precisa conhecer o jovem Timóteo, porque ele é um homem de Deus, ele é um servo do Senhor, ele tem a presença do Senhor. O Senhor está dizendo esta noite que Paulo ainda não chegou na casa de Timóteo, mas ele está recebendo um grande testemunho da sua vida, não por Timóteo, mas pelas pessoas que o veem, que contemplam o que ele carrega na sua vida. O Senhor me traz aqui esta noite para lhe dizer: nós estamos na última hora na igreja da face da terra, e o que nós necessitamos é que o mundo contemple em nós, é que o mundo veja em nós a presença que nós temos, a graça que nós somos, a igreja que nós somos, o povo que nós somos. A terra precisa saber quem nós somos de verdade, o que nós estamos, qual é o nosso papel na terra. E nós vemos que Timóteo, ele está dando bom testemunho na cidade. E o testemunho percorre pela cidade inteira. E o que nós vemos é que quando Paulo está pela cidade, nós vamos ver que, ao ouvir a notícia aos ouvidos de Paulo, Paulo vai chegar na casa de Timóteo e vai convidá-lo para uma grande viagem missionária, em que Paulo vai dizer: Timóteo, tem tido em meu coração de convidá-lo para nós irmos pregar a palavra do Senhor. Só que Timóteo já tinha uma chama acesa no seu peito e em seu coração. Ele não precisou, Paulo não precisou convidá-lo 2 vezes para ir, mas Paulo apenas convidou uma vez. Timóteo vai dizer: eu estou agarrando esta oportunidade de fazer esta obra. Ele está com a chama acesa em seu coração. O Senhor manda lhe dizer esta noite: se há uma chama na tua vida, se há uma chama no teu coração, não espera a insistência do Espírito Santo para você fazer, para você cantar, para você evangelizar. Pega e vai, diga: eu senti no meu coração, eu vou fazer a obra que está em Deus Porque o que nós vemos é que Paulo, ele vai decidir a viajar para um lugar tal, mas o Espírito Santo lhe impede de estar viajando para um lugar tal. Paulo coloca em seu coração para ir para outra cidade, mas o Espírito Santo lhe impede mais uma vez. Aí então, o detalhe que nós vemos é que Paulo e Timóteo agora, eles têm a mesma convicção de fazer a obra, mas aquele que é chamado, aquele que tem uma promessa, aquele que é escolhido, ele não vai para onde quer, ele não faz o que quer, ele não anda por onde quer, ele não segue o caminho que quer, mas é o Espírito Santo que lhe conduz. O Senhor manda lhe dizer esta noite: ele está conduzindo o teu caminho, ele está traçando a tua história, ele está traçando o que eu tenho para a sua vida nesta terra. Nós sabemos em que Paulo vai viajar com Timóteo em sua primeira viagem, em que nós sabemos em que Paulo vai ver, em que Timóteo vai ver Paulo, Silas na prisão, na sua primeira viagem missionária.
o tempo percorre, o tempo passa, e o que nós vemos é que Paulo já está com a sua idade avançada, e mais uma vez prisioneiro na prisão, por causa de pregar o Evangelho a uma geração, por causa de anunciar o Evangelho a um povo, por causa de levar a palavra. Mas o que nós vemos é que Timóteo está em uma cidade, pastoreando ao povo em que Paulo vai lhe direcionar. Mas o que nós vemos é que em meio a esta cidade em que Timóteo está vivendo, ele está vivendo numa cidade longe da sua casa, longe da sua família, longe da mãe, longe da avó, longe do pai. Mas Timóteo está ali fazendo a obra. Só que há um detalhe em meio a esta passagem, e que nós vemos é aqui: uma carta vai ser enviada a Paulo que está na prisão, e a carta é: Timóteo já não é mais o mesmo Paulo, Timóteo já não é mais o mesmo pregador Paulo, Timóteo já não é mais o mesmo jovem Paulo. Mas só que essas palavras que eram enviadas a Paulo não eram palavras de preocupação com Timóteo, mas eram de pessoas que tinham que matar a chamada que estava na vida de Timóteo, eram de pessoas que tinham que ofuscar Timóteo na chamada que ele tinha. Era o sistema tentando parar Timóteo, e o que nós temos nesta última hora da igreja da face da terra é o sistema tentando parar uma igreja verdadeira, é o sistema tentando calar os profetas nesta última hora da igreja da face da terra, é o sistema tentando parar de nós pregar contra o pecado, é o sistema tentando parar de nós pregar sobre as coisas da terra. Mas o Senhor está dizendo esta noite: enquanto o sistema luta para parar, há uma igreja verdadeira que está dizendo: nós não paramos, nós estamos se posicionando para fazer a diferença. Era o sistema tentando matar Timóteo, era o sistema tentando matar Timóteo, era o sistema tentando ofuscar a chamada. E o que nós temos nesta última hora da igreja na face da terra é o sistema tentando matar e ofuscar a graça que há na nossa vida, dizendo que nós não podemos, que nós não somos mais o mesmo, que nós não temos mais a mesma atividade, que nós não temos mais a mesma graça, que nós não pregamos do mesmo jeito, que nós não pregamos mais a mesma palavra. Mas a verdadeira igreja está dizendo: nós ainda permanecemos, pregando, falando, anunciando que ele vem buscar um povo santo, zeloso de boas obras, e que ainda há diferença daqueles que servem a Deus e o que não serve. A palavra em que Paulo, após receber a carta de palavras que diziam que Timóteo estava, não era mais o mesmo. Mas o que nós vemos é que Timóteo ele está triste nesta cidade, ele está abatido neste lugar. E o que nós vemos é que Paulo vai enviar estas cartas a Timóteo, e principalmente a segunda carta de Paulo a Timóteo, em que nós vemos em que Paulo ele vai entrar num ponto muito forte na vida de Timóteo, em que ele vai dizer nesta carta a Timóteo: eu venho nesta carta para te lembrar da fé não fingida que tu tinha com a sua mãe Eunice e com a sua avó Lóide, da fé verdadeira,
Porque Paulo está dizendo, Timóteo, da fé não fingida que você tinha na casa de sua mãe, juntamente com a sua avó de Timóteo. Eu sei que você não vai para a igreja só por ir, Timóteo. Eu sei, Timóteo, que você não prega só por pregar, Timóteo. Eu sei, Timóteo, que você não canta só por cantar, Timóteo. Timóteo, eu sei que você não só bota uma gravata no pescoço só por colocar, Timóteo. Eu não só sei, Timóteo, que você não viaja, o que você faz só por fazer, mas é porque você tem uma fé verdadeira. Eu conheço você, Timóteo. Amai da cachoeira, eu sei quem você é. Eu sei da fé que você tem. Ramanda cachoeira, Ramai de cachoeira. O que o Senhor está dizendo é que nesses dias em que você está vivendo, as dificuldades que você tem enfrentado, as guerras que você tem enfrentado, tem tentado parar a tua chamada. Mas o Espírito Santo, Ele conhece a intimidade em que nós temos. Ele conhece o que nós carregamos em nosso coração. Todo mundo está dizendo, muita gente está dizendo que a chama apagou em nosso peito, que a chama se ofuscou na nossa vida, mas o que nós temos a intimidade com Ele. E Ele conhece o que nós carregamos. Ele sabe o que nós temos de melhor. Ele sabe quem Ele confiou. Ele sabe quem Ele chamou. Ele sabe quem Ele escolheu. Ele sabe quem Ele acreditou. Ele sabe em quem Ele depositou uma promessa. E Ele está dizendo, o mundo pode dizer que não dá, mas Ele está dizendo que dá. O mundo está dizendo que não pode, mas Ele está dizendo que pode sim. Timóteo, eu te alerto, Timóteo. O segundo ponto em que Paulo vai alertar Timóteo para que ninguém despreze a sua juventude, para que ninguém despreze o dom que está na tua vida, Timóteo. Eu peço que tu continue o mesmo, sendo exemplo, sendo homem de caráter que você sempre foi. E é uma alerta à igreja esta noite, em que lhe diz a nós que nós possamos a não ter a nossa obra e a igreja ser desprezada nesta terra, a termos a mesma identidade de sempre, a termos a mesma graça de sempre, a termos o mesmo temor de sempre, a termos a mesma intimidade de sempre, a mantermos a mesma santidade de sempre. Por mais que vão dizer é quadrado, é isso, é aquilo, mas o que nós temos de dizer é: eu sei, mas eu preciso manter a minha graça que está sobre a minha vida, porque eu não posso envergonhar aquele que escreveu e deixou esta palavra. Quer o mundo se corromper, quer muita gente se corromper, a internet pode se corromper, mas nós não. Ninguém vai desprezar a igreja verdadeira na terra. Ninguém tira a chacota da igreja verdadeira na terra, não. O que o mundo está fazendo aí, tirando a chacota de muitas igrejas que muitas vezes não fazem e que não procede como a igreja verdadeira. Mas eu sei que a igreja verdadeira, ela não deixa a coisa para Satanás querer pisar em cima, mas a igreja verdadeira, ela se posiciona e vai dizer: nós já estamos prontos para a guerra, nós estamos prontos
Timóteo, que vão distorcer a verdade, que vão falar coisas que eu não falei, que vão colocar palavras em minha boca, Timóteo, mas você continue sendo sempre o mesmo homem, cheio da presença do Senhor. E Ele vai dizer mais, Timóteo, mantenha a chama acesa em seu peito. E eu encerro aqui esta noite. Eu te convido a estar de pé neste momento. Eu não posso ir mais além. Deus maravilhoso, Pai. Eu peço para a irmã Janara prepare um louvor esta noite. Enquanto a irmã Janara prepara um louvor, eu faço um convite esta noite. Se tiver alguém que queira estar com Cristo e aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida, assim como a mãe de Timóteo e a sua avó aceitaram a Cristo, eu lhe apresento ele hoje. Se não tiver ninguém aceitar a Cristo e levá-lo à sua casa, para a sua vida, eu convido aos irmãos que estão aqui esta noite a estarmos no altar hoje, para orarmos juntos nesta noite. Eu te convido a estar aqui na frente, vamos orar. Enquanto a irmã Janara louva, você vem para o altar, e os pastores estarão me ajudando a orar pela sua vida esta noite. Vem para o altar hoje. A você, Timóteo, a você, homem que tem uma chamada, a você, mulher, o Senhor vai me falar de tua vida e teu coração. Oh, glória! Eu sei que Deus parece estar calado, mas também sei que nas promessas tens confiado. Agora é hora do meu Deus agir.